Marcos 4, versos de 26 a 34. Leiamos de forma alternada. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. Todos. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. A igreja pode assentar-se? Em idos de 65 a 66, havia na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, na época, Igreja Presbiteriana do Rio, considerada a maior igreja presbiteriana do Brasil, mãe de todas as igrejas presbiterianas do Brasil, havia chegado ali o jovem reverendo Zaqueu Ribeiro, muito amigo do reverendo Amantino Vassão, de uma amizade tão grande, cujos filhos do reverendo Zaqueu, a Ana, por exemplo, chamava o reverendo Amantino de avô, porque achava que era neta dele. Depois que cresceu, é que foi ele percebendo que não era neta, era apenas uma menina muito amada, muito benquista pelo pastor efetivo daquela igreja, o reverendo Amantino. E o reverendo Amantino amava tanto o reverendo Zaqueu e tinha por ele tanto apreço a ponto de mandar vir do interior de São Paulo para trabalhar na igreja do Rio, que em um dado momento decidiram que a igreja deveria ter 2 pastores efetivos, o que é comum dentro da igreja presbiteriana. Uma igreja pode ter 2 pastores eleitos, assim como da mesma forma um pastor pode ser eleito em mais de uma igreja. De tal modo que o reverendo Zaqueu foi eleito pastor efetivo, assim como o era o reverendo Amantino. Então, o reverendo Zaqueu não foi copastor efetivo, foi pastor efetivo do mesmo modo, porque foi eleito pela mesma assembleia. Assim como um pastor, um presbítero e um diácono são oficiais porque são eleitos pela mesma assembleia. A assembleia, quem faz, é o povo de Deus. E o reverendo Zaqueu, trabalhando na igreja do Rio, como pastor efetivo da igreja, junto com o reverendo Amantino, em um determinado momento da história, há um ponto como se fosse de ruptura. O que, na verdade, é muito mais comum do que nós imaginávamos, e muito mais comum do que nós sempre esperamos. Até entre Jesus e João Batista foi assim. A João Batista, Jesus emerge, os discípulos perguntam: e aquele que está indo ali, o que nós fazemos? O que João Batista diz? Que ele cresça, que eu diminua. Ato contínuo, reverendo Amantino resolve então designar o reverendo Zaqueu Ribeiro para uma congregação no bairro do Estácio. E o reverendo Zaqueu, já com seus filhos,
vem conhecer essa congregação no bairro do Estácio, onde ali já se encontravam alguns que permaneceriam como membros da futura igreja presbiteriana da Tijuca, e outros que permanecem até a data de hoje. E quando chegou nessa congregação no bairro do Estácio, reverendo Zaqueu percebeu que uma das primeiras coisas que tinha que se alterar era o horário, porque, salvo o melhor juízo, a congregação se reunia 3 ou 4 da tarde, e não era horário de igreja se reunir. Tinha que se reunir mais tarde um pouco, 5 horas, 6 horas. E o reverendo Zaqueu, trabalhando nessa congregação, uma das coisas que lhe saltou os olhos: é necessário uma igreja com uma melhor localização para todos os tijucanos que quiserem congregar. E encontrou aqui, na Alzira Brandão 135, este local que na época era o quê? Um multilocal com várias autarquias da igreja. Então, para os nossos visitantes, por exemplo, quando vocês saírem daqui, se já foram ao toalete, em cima do toalete tem é como se fosse um prédio. Então, essa parte de cima desse prédio era onde morava o indivíduo que era responsável por esse terreno. Ali era a casa dele, embaixo funcionava a gráfica do jornal Brasil Presbiteriano, aqui o salão social, tanto aqui em cima, especialmente o salão social, o salão aqui de baixo, cada janela denotava uma sala. Então, a Confederação Nacional de Mulheres tinha a sua sala aqui. A Confederação Nacional de Homens tinha a sua sede aqui. A Confederação da Mocidade tinha a sua sede aqui. O abrigo presbiteriano que abriga idosas, hoje no Lins de Vasconcelos, começou aonde? Aqui. Aqui era o local onde tudo o que você imaginava de igreja presbiteriana do Brasil rolava. E o reverendo Zaqueu olha para esse local e pensa: se tudo rola aqui, rola a igreja da Tijuca. E o reverendo Zaqueu, só ele sabe como fez, foi começando a fazer o carreto de todo mundo. Aqui é a sala da SAF, coisa boa, mas ali é melhor, etc e tal, acabou. Tomava a sala, quebrava a parede, e aquela sala se juntava a outra que estava vazia, se transformava em uma sala maior. Fez isso lá embaixo, fez isso cá em cima. De tal modo que aqui, onde hoje é a sala do conselho, era a casa do zelador, nosso querido José Soares, o Zezinho, que ocupava esse espaço aqui. O matagal que ficava ali nos fundos, onde hoje é uma quadra, quando da igreja, prestes, aliás, em vias de organização, havia um presbítero que era diretor da UERJ, e fizeram uma obra na UERJ, e ele disse o seguinte: olha, esse entulho de vocês, por favor, vocês podem fazer o descarte lá na Alzira Brandão 135, é um terreno que tem lá. E o mestre de obras falou, claro, quando eles vieram com o caminhão e viram onde era o terreno: o senhor quer jogar o entulho aqui? Isso é um matagal, a gente quer um dia fazer alguma coisa, mas precisa ter concreto. E o homem falou: não, senhor, nós vamos aterrar isso aqui para o senhor. E aí nasceu então a quadra. Reverendo Zaqueu, quando a igreja da Tijuca estava em vias de pujança, recebendo membros como congregação ainda, prestes a se organizar a igreja, recebeu a notícia de que chegaria no Supremo Concílio um documento pedindo que todo esse espaço fosse novamente utilizado para várias autarquias da Igreja Presbiteriana do Brasil. E havia nessa época o presidente do Supremo Concílio, se chamava reverendo Boanerges Ribeiro. Sabe o que significa o nome Boanerges? Você sabe o que significa o nome Boanerges? Filho do trovão. Tá bom para você? Era isso. Reverendo Boanerges Ribeiro era um presidente do Supremo Concílio que trabalhou e regeu a igreja com braço muito firme. Muita coisa é dita dele de negativo. Não compactuo com isso. Primeiro que eu não conheci. Mas, diga-se de passagem,
que se hoje a maior faculdade particular da América Latina, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, permanece pertencendo à Igreja Presbiteriana do Brasil, mérito do reverendo Boanerges Ribeiro, que diante do regime militar disse: o Mackenzie permanecerá da Igreja, não será cedido para o governo. Isso foi reverendo Boanerges Ribeiro. Esse era o nível do homem que nós tínhamos como presidente do Supremo Concílio. Hoje, a maior faculdade particular da América Latina, que no Rio agora começa a denotar pujança, mas em São Paulo é ao concurso, ela pertence à IPB. E quando o reverendo Zaqueu descobre que há um documento a ser entregue no Supremo Concílio solicitando que todo esse terreno voltasse a servir para autarquias da igreja, ele conversa com a dona Vera, sua esposa, vai à rodoviária, pega um cometa, a aviação, o ônibus cometa, vai até São Paulo encontrar-se com o reverendo Boanerges. Chega na casa do reverendo Boanerges, uma pessoa atende: pô, não, eu sou o reverendo Zaqueu Ribeiro, vim falar com o reverendo Boanerges. E a pessoa olha a hora, 6:50 da manhã, e pergunta: o senhor tem certeza que marcou o horário? E ele diz: não marquei. E a pessoa olha para ele e diz: só um momento. E vai. Daqui a pouco a porta se abre, é o próprio reverendo Boanerges: bom dia, meu irmão. Reverendo Zaqueu: bom dia. Pois não. Reverendo, nós temos um terreno na Alzira Brandão 135, onde começará a estar em funcionamento uma congregação que será a futura Igreja Presbiteriana da Tijuca, mas há um documento que vai dar entrada no Supremo Concílio pedindo que esse imóvel seja devolvido à IPB para esse... Boanerges cortou e perguntou: esse documento é oriundo de qual concílio? E o reverendo Zaqueu disse: Presbitério do Rio de Janeiro. Fique despreocupado, ele não passará. Mais alguma coisa? E o reverendo Zaqueu disse: não. Meu colega está bem? Estou bem. Passar bem, Deus o abençoe, um excelente dia. Fechou a porta. Quando deu 1:pouca da manhã, Zaqueu já estava em casa. Dona Vera não entendeu nada. E ela pergunta: como é que foi lá? E o reverendo Zaqueu, de poucas palavras, porque sempre teve zelo em não tratar tantas questões de igreja para com a família, separando e privando a família de coisas, de compromissos referentes a questões de trabalho, ele disse que tinha dado tudo certo e agora era aguardar. De tal modo que naquele Supremo Concílio esse documento sequer foi citado. E a igreja permaneceu com essa propriedade onde nós estamos hoje. Tempos depois, havia um empresário de origem oriental que estava comprando vários imóveis na Tijuca para levantar grandes prédios. E reverendo Zaqueu, visionário, sabia que se ele comprasse a vila aqui do lado, levantaria prédios e a igreja ia ficar achatada. O que a igreja fez? Várias campanhas para comprar algumas casas dessa vila. E comprou casas em pontos estratégicos, uma casa aqui, outra lá, outra acolá. De tal modo que mesmo que o homem quisesse comprar as casas, as demais casas, não ia dar para montar o prédio, porque a igreja tem casas em locais estanques e não ia dar para fazer o combo. Na época, é claro que dava para comprar uma casa. Depois o preço se influenciou, cresceu muito, e agora, infelizmente, voltou a diminuir bastante. Por que essa história? Ou por que essas histórias? Reverendo Zaqueu era pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Era um homem, como por exemplo, cadê? Marta está aqui, conheceu o reverendo Zaqueu lá em Marechal Hermes, quando era a congregação da Igreja Presbiteriana do Rio. Muitos outros conheceram o reverendo Zaqueu ainda jovem, brilhante, impetuoso, cônscio de si e, principalmente, um homem que sabia ler o tempo que estava vivendo.
não trabalhava in memoriam, trabalhava olhando para frente. Esse terreno é da IPB, mas ele interessa mais para frente para a Igreja da Tijuca. Essa vila pode se transformar em um prédio, mas essa vila interessa à Igreja da Tijuca. A palavra do Senhor nos diz, Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 26, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Em Gênesis 1, versos 11 e 12, é Deus quem lança a semente e vê o crescimento. Agora, Deus é substituído, ele substitui sua própria função pela função do homem. O homem agora é responsável por lançar a semente à terra. Depois, verso 27, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Vamos repetir? Depois, dormisse. Depois do que, gente? Só um instantinho. Depois do que? Depois que ele... Ah, tá. Então, depois que ele lança semente, o que acontece? Depois, dormisse e se... De noite, ele dorme de noite e se levanta de dia. Dorme de dia, se levanta de noite. Dormisse e se levantasse, dormisse e se levantasse, de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Durante o período da pandemia, várias igrejas passaram por períodos terríveis. Houve igrejas que simplesmente deixaram de existir. Houve igrejas cuja maioria dos membros morreram. Houve igrejas cujo pastor e parte do conselho vieram a falecer. Houve igrejas que tiveram uma redução no seu rol de membros gigantesca. Houve igrejas que se dividiram e por isso brigaram. Houve igrejas que não conseguiram compreender que o momento era de crise e de saúde, era momento de buscar sobriedade, e se envolveram e se engalfinharam, conseguiram atrelar uma crise mundial envolvendo um vírus com questões político-partidárias. E com isso, também dividiram-se. Muitas acabaram-se. Várias pessoas saíram de várias igrejas. E me lembro certa vez, quando retornamos ao nosso culto dominical, não sei quantos lembram que nós conseguimos marcar culto presencial, aí era domingo de manhã, terça de tarde, quarta à tarde, quinta de manhã, para que as pessoas tivessem a todas as oportunidades de estar aqui na igreja, sem medo de estar no contágio, perto de alguém, etc. e tal. E eu confesso a vocês, como meu coração ficava apertado quando chegava domingo à igreja e tinha que ver as pessoas de máscaras, com distanciamento social, mas eram poucas pessoas. E as nossas crianças, na pandemia, as crianças cresceram, se tornaram adolescentes. Os pequenininhos, alguns, viajaram. Alguns pais divorciaram-se. E, infelizmente, no divórcio, quem paga todo o preço é a criança, a começar da ausência à casa do Senhor, em detrimento das questões de marido e mulher. Vai entender um troço desse? E tinha domingos que nós tínhamos como crianças 2 crianças. E aqui nós já tivemos mais de 20 crianças. Hoje, graças a Deus, domingo passado, então, estava lotado de crianças fazendo fila para orar com o tio Marcos. Mas o meu coração ficava tão apertado. Que coisa terrível. O que foi aquilo? E eu me lembro que, saindo aqui da igreja, uma irmã chegou para mim
e simplesmente disse o seguinte: pastor, o senhor está triste. E eu disse para ela: olha, você adivinhou, eu tenho a mesma cara quando eu estou triste, com fome ou chateado. Você acertou, no caso eu estou triste. Não fique triste, porque a igreja é um campo. A semente é Deus quem dá. E ela cresce. E não adianta o senhor ficar acordando à noite, trocando o dia pela noite preocupado, até mesmo com as crianças, porque a Bíblia diz que a semente cresce e dá fruto. Mas o semeador não sabe como isso acontece. Ali, em frente à secretaria, mudo estava, mudo fiquei, agradeci, e ato contínuo no domingo seguinte, aqui, ajoelhado, pedindo a Deus: Senhor, traz de volta nossas crianças, traz de volta nossos filhos, onde estão nossos bebês? E um deles, que literalmente é especial demais, eu ajoelhado aqui, orando em silêncio, ele pegou na minha mão e começou a fazer um carinho, que eu abri os olhos e olhei, e era ele fazendo um carinho, olhando para mim e sorrindo. E eu percebi quão afortunado era, porque nós já tínhamos tudo o que nós precisávamos ter. Salmo 65, versos 9 e 10. Salmo de número 65, versos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 65, versos 9 e 10. Tu, Senhor, visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amolece com chuviscos e lhe abençoas a produção. Quem promove o crescimento é o Senhor. Quem faz nascer vida onde nada havia é o Senhor. Não adianta eu e você acordarmos de manhã e de noite, trocarmos o dia pela noite, achando que a nossa atenção, nossa ansiedade, nossa preocupação, nosso mega grande plano diretor dará certo, porque quem prepara tudo, quem abre tudo, quem permite que tudo aconteça, quem tampa a terra e quem produz o crescimento, não somos nós, é o Senhor. A palavra do Senhor ainda diz, ainda em Marcos 4, a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a... Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Olha aqui, meu irmão e minha irmã, para você que precisa de uma resposta, de uma palavra no âmbito da sua família. Olha isso aqui. A que assemelharemos o reino de Deus? Com que parábola eu posso ensinar sobre o reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Você não dá nada. O que é aquilo? Um grãozinho de mostarda. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez você esteja pensando: o que se tornou minha casa?
Quantas vezes você encontra com gente que diz: eu morava numa casa tão grande, eu era cercado de amigos, eu tinha tantas pessoas, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu era cheio de parentes, eu era cheio de filhos. Agora eu estou reduzido a um cubículo, agora eu estou reduzido ao número de nenhuma pessoas, agora eu estou reduzido a alguém sem saúde, agora eu não sou nada, agora eu não sou ninguém, eu sou semelhante a um grãozinho de mostarda que ninguém dá satisfação nenhuma. Sabe o que eu digo para você? Uma vez, eu gosto muito de refletir à noite. Noite, para mim, é o momento mais criativo. Se você quiser tomar um café 3h pouca da manhã, vai lá em casa. Estamos on. Leva pão. Mas vai lá em casa. E eu fico sentado. E leio, penso, leio. E durante esse período triste da pandemia, conselhos se reunindo online, e a gente querendo estar próximo de pessoas e não conseguindo, e tanta coisa acontecendo, e gente que trabalhava aqui na igreja, mas o trabalho se tornou remoto, não precisava mais morar no Rio, teve que ir embora, e gente que se separa e percebe que o único lugar que não quer mais voltar é a igreja, aí quem paga o pato são os filhos, todos aqueles rolos e melodramas e circunstâncias da existência, eu sentado ali pensando: meu Deus, as pessoas não percebem, mas nós temos missionários os quais nós sustentamos. E o missionário está em uma situação pior do que nós. O missionário, ele depende daquilo que nós enviamos mensalmente para ele poder sobreviver. E os nossos recursos estão baixando. E não podemos deixar de abençoar os nossos missionários. E na preocupação com o trabalho missionário, onde os missionários mandavam um zap: pastor, aqui nós não podemos sair de casa, nós queremos saber se a parceria se mantém ainda. E a gente dizendo: pode ficar tranquilo, a parceria manter-se-á. Sentado uma vez, pensando essas coisas, aí me veio à mente, não sei se dormindo ou acordado, mas eu tenho o meu grupo de prestação de contas, aqueles pastores do passado, e amigos que na história mais recente se foram, mas é como se estivessem presentes no coração. E eu me lembro, nessa preocupação com os missionários, com o trabalho missionário, no sustento com os missionários, eu me lembro como se estivesse ao redor deles. E a minha vergonha de dizer que a igreja existia na época há 54 anos e nós estávamos com poucos recursos devido às questões de pandemia, mas íamos fazer de tudo para abençoar os missionários. Mas eu me lembro de começar a chorar e dizer: nós perdemos pessoas. E, acima de tudo, perdemos crianças. E essa igreja histórica, a qual Deus nos confiou, hoje ela não parece a igreja de outrora que vocês participaram. E eu me lembro de um versículo ser sussurrado, que foi esse aqui, de Marcos capítulo 4. O verso de número 31, como se um desses, os quais eu devoto muito respeito, dissesse: Anderson, a igreja não tem que ser gigante, não tem que ter muitos membros. Anderson, a igreja é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, ela se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos.
E aí o meu desespero: pois é, ela tinha tudo para ser gigantesca, para ter tudo isso, mas devido às questões que estão acontecendo, diminuiu. E vem outra voz e diz: não entendeu. Sabe por que ela tem grandes hortaliças e deita grandes ramos? Não é para ser vista por quem está longe. É para que as aves do céu sempre possam encontrar um ninho. A atividade fim de uma igreja é de que todos os domingos as portas estejam abertas, para que cada um de nós possa encontrar um lugar. A sua casa, outrora grande, outrora gigantesca, um salão de festas, um local de encontros, de churrascos, de bebidas. E de uns tempos para cá a crise financeira foi tão grande que você tem vergonha de abrir a porta da sua casa para receber os amigos. Você não entendeu o Evangelho ainda. A coisa mais gostosa é quando você entra em um ambiente e você tem o prazer de dizer para o dono da casa: vou sentar aqui no chão, tá? Que eu fico mais confortável, que eu posso esticar as pernas. A coisa mais gostosa é quando a pessoa está lá na cozinha e você chega e diz: ó, tem uma loucinha que eu vou acabar lavando, tá? Vou adiantar o expediente. A melhor coisa é quando a pessoa está nervosa porque tem alguém em casa e quando ela olha, você já está com uma vassourinha e diz: ó, vou só dar um jeitinho aqui, tá? Que eu sou mais alto, fica mais fácil aqui para ajudar. E com 5, 10 minutos a pessoa percebe que você é de casa. E que a casa dela é aquela sementinha de mostarda tão pequenininha. Mas aquela casa cresceu a tal ponto que ela consegue abrigar você. A sua casa, não importa como ela esteja, não importa onde seja, não importa com quem esteja, a sua casa é uma semente de mostarda que Deus plantou. E ela cresce, não para ser bem vista e admirada por todos. Ela cresce para servir de morada por aqueles que ninguém dá a mínima importância. Não são os reis que se abrigam debaixo desses ramos, não são os sacerdotes que se abrigam debaixo desses ramos, não são os príncipes que se abrigam debaixo desses ramos. Quem se abriga debaixo desses ramos são as aves. Meu irmão e minha irmã, a vida pode estar sendo muito dura com você. E você pode nessa manhã estar se sentindo a menor das criaturas. Parabéns. Porque como menor das criaturas, você não rejeita o abraço que vem do coração. E que alegria quando você é abraçado. E aquele abraço demora mais um pouco e você reclina a cabeça. E quando você vê, você está ali sendo apoiado e você diz: parece que Deus mandou um anjo. Mas é só você, que é uma sementinha de mostarda que Deus fez crescer. E os ramos estão aninhando as aves que chegam cansadas de tanto voar por aí. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Seja essa sementinha de mostarda. Essa coisa boa que recebe as pessoas sem nenhum tipo de pudor, no sentido de achar que a casa deve estar à altura. Certa vez, um pastor já idoso, ao receber um grupo de amigos, uma vez que ele passava necessidade, ele disse: quando vocês chegavam à minha casa, eu tinha vinho,
tinha água hortelã, tinha de tudo que vocês quisessem. Mas agora eu não tenho força nem para tirar água do filtro para vocês. E os demais pastores que ali chegaram falaram: ah, reverendo, que coisa boa nós estarmos aqui, sabe por quê? Nós trouxemos um galão de água para nós podermos conversar a tarde toda sentados no chão. E o senhor vai me desculpar, mas o chão para mim é tão gostoso que eu até durmo. Se eu dormir, não é que a conversa está chata, não, mas é que eu me sinto em casa. E aquele pastor de saúde fragilizada recebeu outros pastores, compartilhando a água do galão. E para todos aqueles que ali estavam, foi uma das tardes mais abençoadoras do ministério, porque ali se sentiram recebidos pelos ramos do que era uma sementinha de mostarda aos olhos dos homens, mas que Deus fez crescer, e esses ramos conseguiram aninhar as aves. Amém, igreja?